Músicos, todos os irmãos que auxiliam, né? Que sejam músicos. Vamos cantar. Deixa-me tocar em teu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em teu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar, Senhor. Deixa-me tocar em teu manto, Senhor, para que eu possa Senhor, para que
Pai Celestial, agradecidos estamos a Deus por esta oportunidade que nos concede, Pai. Que a tua mão graciosa esteja estendida mais uma vez. E cada um aqui no nosso meio esteja consciente da presença do Espírito Santo. Deus, ofertar a nossa adoração a Ti, ó Deus. Ofertar a nossa gratidão a Ti, ó Pai. E declarar que Tu és o Senhor Todo-Poderoso. Declarar que Tu és o Senhor que nos socorre. Declarar que Tu és o Deus que batiza com o Espírito Santo. Declarar que Tu és o Deus que faz milagres e maravilhas. Sim, Deus, nós queremos fazer uma declaração de fé. Uma declaração de fé. O nosso credo, diz o Teu profeta. Se a igreja apostólica teve um credo, isso é Atos 2:38. Deus, é a Tua palavra o nosso credo. É a revelação divina, Senhor. Oh Deus, leva-nos a Tua palavra pelo Teu Espírito Santo. E ajuda-nos mais uma vez, Senhor. No precioso e santo nome de Jesus. Para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Que cada um que deixou seus lares para estar aqui, Senhor, possa ser abençoado, fortalecido, curado, iluminado da Tua presença, Pai. Oh Deus, continua a trabalhar de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, para a Tua glória. Amém. Você precisa sentar um momento. Nós temos o irmão Ronaldo avisa que nós temos CDs MP3, tá? E DVDs. Aí procure o irmão Ronaldo, quem deseja pregação de MP3. Caso deste formato aqui, né? Aí procure o irmão Ronaldo. São trabalhos para evangelizar, também para aprendermos mais do Senhor. O Reginaldo pede para dar um testemunho. Então pode vir com o Reginaldo. Reginaldo, né? Pai, Senhor. Domingo passado, umas 3 semanas atrás, 15 dias atrás, eu estava com o meu carro estava todo irregular, e a polícia me parou. A gente tive libertação ali, naquela hora mesmo. Meu carro ia pagar mais ou menos uns 3 mil reais de multa, se ele tivesse preso no carro. E antes de eu parar o carro, quando ele mandou parar, antes de parar, eu pedi para Deus, eu botei na mão de Deus. Decidi mesmo. Eu falei a verdade para o policial, ele pegou minha carteira de identidade, foi lá, voltou e falou para mim, dar a volta no meu carro, botar na garagem, não tirar de lá enquanto eu não tivesse arrumado. Fiz um propósito com Deus e pedi para ele resolver, e ele resolveu em 15 dias, para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele já resolveu. Segunda-feira, amanhã, eu já vou arrumar e botar meu carro em dia. Domingo eu peguei e fui para ir para a igreja, domingo passado. Pensei que eu tinha feito uma coisa muito importante, sei lá, bonita na presença de Deus, né? Peguei 3 ônibus para ir para a igreja, lá na Isara. Mas não, encontrei uma irmã quando eu fui embora, cheguei na rodoviária de Criciúma aqui para pegar o ônibus, que a irmã veio de Tubarão para tomar Santa Ceia. Veio de Tubarão. Eu cheguei, peguei 3 ônibus. Antes de eu vir para a igreja, eu estava na parada, era 6h30 da tarde, na Isara, no domingo, chovendo, sombrinha. Falei, eu vou, Deus tem um propósito comigo, Deus proverá a minha vida. Eu peguei e voltei.
Fiquei parado na parada de ônibus. Quando eu olho o carro parado, com o vidro entreaberto, um pouco assim, e tinha uma pessoa dentro do carro. Essa pessoa estava esperando uns irmãos, não é da minha congregação, mas estava esperando. Quando eu vi, desceu uma irmã, saia comprida, porque o povo de Deus se veste diferente do povo do mundo, então por isso que eu conheci. Esse irmão fui assim, perto do carro, ele chegou e me ofereceu uma carona. Já era 6h25 da tarde, pensei que não ia dar tempo para o culto. Vim, ele me deixou na frente da rodoviária de Criciúma, peguei o amarelinho, entrei no terminal, Pinheirinho, desci na frente da igreja. Para ir embora, chuva, estava chovendo domingo passado, vocês sabem disso. Eu tentei arrumar um capacete com o meu irmão. Eu ia embora, pedi uma carona para o meu irmão, que mora na Vila Nova, mas ninguém conseguiu achar. Eu pedi uma carona para o irmão, não sei quem foi que me levou. Meu irmão me levou no terminal do Pinheirinho. Eu peguei o ônibus, fui até na rodoviária. Cheguei na rodoviária, não tinha ônibus para Içara. Tinha ônibus só até umas 9h30 da noite. E eu só estava com R$5,70 no bolso. Porque o dinheiro eu tinha guardado tudo, levado tudo para casa da minha mãe, porque minha casa fica fechada e eu não confiei. E levei para minha mãe e só peguei o suficiente para vir para a igreja. Cheguei lá, aí uma vez já tinha acontecido um problema comigo, eu tinha pegado o ônibus umas 2 horas da manhã para ir embora. Aí fui na União, cheguei na União, a União tem ônibus até Tubarão, e tinha ônibus de Tubarão, de Criciúma a Tubarão. Isso eu encontrei minha irmã, que mora em Tubarão, nós conversamos, eu até perguntei se era a sogra do irmão André, mas não era, era a irmã da sogra do irmão André. Deus já tinha até provido outra solução para o problema. Já tinha duas soluções, mas ele proveu que foi melhor. O que aconteceu que foi melhor. Nisso, eu pego o tal, fui lá na frente, só tinha ônibus até as 9h30, por causa que eles estão botando fogo nos ônibus. Aí não tinha, só até as 9h30 da noite. Eu fui na Puma, perguntei quanto é que é o preço da passagem de Criciúma para Tubarão, que eu ia descer na Içara. Ele disse, não, tu pode descer na Içara, mas tem que pagar de Criciúma a Tubarão. Era R$14,50. Eu só tinha R$5,70 no bolso. Quando eu voltei, eu pensei, não, vou parar, vou esperar até as 11 horas. De repente, a chuva passa aí. Que me custa fazer 5 km a pé para ir para a casa de Deus, né, mãe? Não custa nada, eu faço até 10. Hoje eu faço até 10, faço 20 hoje. Aleluia. Isso quando eu estou voltando para ir, porque a união desse lado aqui, a Içarense é do lado de lá. Quando eu estou voltando, olho o mendigo. O mendigo rasgado, com o olho fechado, mas ele tinha um outro olho aberto. Eu olhei dentro do olho dele, ele estava olhando para os meus olhos, eu não olhei para a pessoa, eu também não olhei para a pessoa dele, eu olhei dentro do olho dele. E fui para lá. Nisso eu cheguei lá, tinha outro senhor esperando o ônibus também, que ia para Içara. Nós ficamos conversando, eu fiquei orando, agora como é que eu vou fazer para ir embora, como é que eu vou fazer? Esperei 2 minutos, quando olho, quando o andou disse para mim, eu vi o mendigo com a passagem na mão, balançando a passagem de Tubarão, de Criciúma a Tubarão. Ele chegou para mim e falou, eu vi tu conversando lá, e eu sei que tu não tem dinheiro, mas eu te vendo por R$10, lá é R$14,50, mas eu te dou por R$10. Só um instantinho. Quando a irmã já se aproxima aqui, que ela vai dar o testemunho dela, Patrícia. Quando ela quer dar o testemunho dela, irmão. Eu peguei, tirei do bolso os meus R$5,70 e falei, só tenho isso aqui no bolso. Dei R$5,70. E ele chegou e me deu a passagem. Não, vai embora, irmão. Em nome de Jesus Cristo, Jesus te ama. Aleluia. E eu fui embora de ônibus, ainda fui dando, não fui pregando a palavra, mas fui dando testemunho da minha vida até mensagem para minha irmã, porque não foi preciso, a irmã já conhece a doutrina, foi uma bênção.
Às vezes a gente vem para a igreja, e sai da igreja vazio, mas não fica prestando atenção no que acontece na rua. Eu vejo Deus falando comigo quando vejo dois pardais na minha frente, quando estou sentado numa praça. Eu vejo Deus falando comigo quando estou varrendo a minha barbearia e vejo uma aranha, igual essa semana vi uma aranha. Deus fala comigo, perseverança. Para Deus, o meu valor é maior do que dois pardais. Eu vejo Deus falando comigo em todas essas coisas. E Deus escolhe aqueles fracos para confundir os fortes. Aqueles que não são para confundir aqueles que são. Em nome de Jesus Cristo, eu fui abençoado domingo passado. Eu acredito que foi Deus, o Espírito Santo, que usou aquele rejeitado pela sociedade, aquele fraco. Foi Deus que usou ele. Para hoje eu vim aqui dar esse testemunho. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Amém, irmão? Amém. Faz o filho. Quero dar um testemunho que alguém machucou minha coluna. A minha coluna ela ficou em forma de um S. O pastor vinha orando por mim. Cada vez que eu vi o pastor dizia, pastor, eu estou com vergonha de pedir oração. Ele dizia, irmã, continua pedindo oração. Cada oração é um início contra a enfermidade. E eu insisti em oração, pastor, orando. Até que chegou na segunda-feira à noite, a gente estava orando e eu disse, pastor, ora pela minha coluna, eu estava com muita dor. E ele orou e ele disse no final da oração que uma mão sobrenatural ia tocar onde estava a enfermidade. Irmãos, eu não sei explicar o que aconteceu. Eu sei que aquela mão sobrenatural fez com que eu fizesse movimentos que eu não conseguisse. Eu senti aquela mão sobrenatural pegar cada vértebra e colocar no lugar certo. E eu fiz esse movimento aqui, ó. Eu não consegui. O Espírito Santo me deixou um bom tempo assim. E eu senti debaixo da sola do meu pé ele esticando todo o nervo. E quando ele chegou aqui em cima nas minhas vértebras, cada ossinho eu senti ele colocando no lugar. Era algo muito forte. Eu fiz movimentos que eu não conseguia fazer sozinha. Eu sei que ontem lá em casa eu peguei e fui olhar e pedi para minha menina me ajudar. Olha aqui, a coluna da mãe está reta e era um S. Irmãos, Jesus fez a minha coluna ficar retinha como Ele me deu. E eu estou aqui para agradecer a Ele. Toda a honra e toda a glória para Jesus. Amém. O poder do Senhor Jesus, ou a manifestação do poder do Senhor Jesus, tudo que Jesus fez não foi simplesmente algo simbólico. A ressurreição de Jesus não foi algo simbólico. Seu poder de cura não é apenas um ato simbólico. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste não foi um símbolo, foi uma experiência real. Tudo que Deus faz e tudo que Deus deu como herança para a sua igreja é algo que ela tem direito inalienável de desfrutar. Na mensagem Possuindo Todas as Coisas, o irmão Brana fala que nós somos herdeiros do batismo do Espírito Santo, herdeiros da alegria, herdeiros do milagre, herdeiros de curas. Em Atos 10:38, Lucas narra que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O resultado da unção de Jesus, nós vamos observar como a vida de Jesus, as obras de Jesus, as expressões de Jesus, era a vida divina, era o Pai, ou seja, o próprio Espírito Santo
guiando a Jesus. A igreja é este vaso. Ela também deve observar o movimento do Espírito Santo. Quando um velejador ele vai preparar para prosseguir nas águas, o que acontece? Ele é um caçador de ventos. Ele tem que içar as velas para captar a direção que está soprando o vento. Se ele não içar as velas, ele vai usar só o esforço físico, a capacidade humana, o braço da carne. Mas como ele observa os movimentos do vento, ele iça a vela, coloca a iça da fé, as velas da fé, junto com o vento, e isso vai fazer com que acompanhe, com que leve. Precisamos é disso, captar o movimento do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo nessa era, ver a que direção o vento está soprando, e você iça a vela da fé, e esse poder te levará. Observe a direção que o vento está soprando na tua vida, e aproveite isso. Deixe o Espírito Santo então soprar. O vento está soprando, mas se tu não içar a tua vela, tu não recebe nada, mas absolutamente nada. E o vento passou por ali, o mover de Deus passou por ali, mas a tua fé não captou os ventos do Espírito Santo. É necessário isso, irmão. Está com as velas, está com esta lona velha aí, está com este pano velho rasgado. Tenha uma fé viva, uma fé renovada do Espírito Santo. Isso vai produzir um milagre na tua vida. E é o que o Espírito Santo está fazendo. Ele não parou de soprar. Os nascidos de novo é como o vento. Os que és nascido do Espírito é como o vento que sopra. Tu não sabe para onde é que vai, mas há uma direção do Espírito Santo. Ele te guia em toda a verdade. Iça essa vela. A fé vive de um reino invisível. A fé vive de um reino sobrenatural. A fé se alimenta da palavra do Espírito Santo. Pode até parecer que o Espírito possa te levar para dentro da caverna de Adulão, né? É melhor ir para a caverna de Adulão com Davi do que ficar no reinado legalista de Saul sem o poder de Deus. O Espírito Santo tem suas formas de guiar, de liderar. Não é um jugo, não é uma escravidão. Tá? Um eleito não precisa de títulos para ser reconhecido, de maneira nenhuma. Para ser importante, para ser famoso, não precisa. Tá? O que é preciso? Tem apenas o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém. Tenha isto, tenha a palavra de Deus na hora na tua vida. Amém. Tenha o Espírito Santo na tua vida. Amém. Deixa o Espírito Santo te liderar. Títulos não te levam a lugar nenhum, mas o Espírito Santo é o nosso título. Amém. A palavra é o nosso título. Amém. As Escrituras é o nosso título. Amém. Uma igreja que é liderada pelo Espírito Santo, se o diabo pudesse, ele tiraria da face da terra. Mas ele não pode fazer isso. Ela está debaixo de uma refulgente promessa que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O Espírito Santo não deixa. Sabe por quê?
Ele é o tutor da igreja. Ele é o líder da igreja. Ele é quem encaminha a igreja para o rapto. Deus coloca algo no teu DNA espiritual. Se tu chegou aonde chegou, é porque antes da fundação do mundo, Deus colocou no teu DNA, da tua alma, do teu espírito, vencedor. Oh, não desisto, não vou parar, receba a promessa, já está dentro de ti. E o Espírito veio para dar vida a isso que já está em ti. Ele veio vivificar os nossos corpos mortais pelo seu poder que habita em vós. As promessas estão dentro de ti já. É o Espírito Santo que tem que vivificar isso aí. Igreja, desfrute da herança de Deus. É lamentável, mas lamentável mesmo, que muitos chamados cristãos desta época são semelhantes ao filho, irmão do filho pródigo. O pai tinha uma herança, terra, animais de tudo, uma abundância de pão. E quando ele viu que o filho pródigo desfrutava, depois de virar o mundo, catingando a porco, e foi recebido pelo pai com abraços e beijos, com danças e músicas, com alpacas novas e limpas e vestes também, um bezerro cevado, anéis no dedo, festa. Ele disse: há tanto tempo que eu te sirvo, tu não me dá um cabrito. Filho, tudo é teu. Tu tem herança, tu não soube aproveitar a herança. Tu não soube desfrutar do que é teu. O cabelo ficou branco, o tempo passou, não teve experiência com Deus, não teve satisfação, viveu uma vida tendo um pai como servo e não como filho. Deus colocou em nós o espírito do seu filho que clama: Abba, Pai. O Espírito Santo é nossa herança. E pouco desfrutam desta herança. De um milagre, de uma cura, de um batismo, de uma vida abençoada. Oh, glória! Amém. Não quer desfrutar, não? Amém. Paulo diz que os que são da fé são como Abraão. Os que são da fé são como Abraão, mas tem muitos filhos de Agar, debaixo da lei, de julgo, de regra, de legalismo, e não desfrutam do que Deus tem para eles. Ficam numa caverna escura, ficam no fundo de um quarto, ficam aprisionados dentro de si. Então vem os filhos em esbanjador. Que riqueza, que herança que o pai tem. Meu irmão mais velho, tu não viu isso que o pai tem? Tu não desfrutou de tudo isto? Viu? Seja um oportunista para receber a herança de Deus. Ah? São como Abraão. Vocês sabem que no capítulo 12 de Gênesis, Abraão recebeu a sétupla bênção. Você é abençoada como Abraão. Carrega consigo a sétupla bênção de Deus na tua vida. Aprenda a receber. Tome posse do que já é teu. Diga na cara do diabo: é herança minha. É herança minha. A graça nos dá este direito de tomar esta possessão. A graça nos dá acesso. Não é minha obra, minha santidade, minha capacidade. É pela graça que me capacita a receber.
farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, eu vou fazer grande o teu nome, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Glória a Deus. Não basta lutar, é preciso como saber lutar. Luta sempre haverá. É o aprendizado, é o discipulado para aprender a lutar. E a nossa luta, Paulo diz em Efésios 6, não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra o reino das trevas. Se você não lutar contra o diabo, você vai lutar contra o seu irmão. Se você não lutar contra o diabo, vocês, irmãs, vão lutar contra os seus esposos. O esposo vai lutar contra o esposo. Tu errou mal, tu perdeu a batalha. Não é contra a carne e sangue. Então, quando tu luta contra a carne e sangue, um irmão, um filho, um pai, uma mãe, esposa, tu está favorecendo o diabo. Não estou falando de exortação, tem que ser exortado, advertir, chamar a atenção, de lutar. Aquilo virou uma contenda, um ódio enraizado, já virou uma intriga, uma rixa. Aí tu está lutando contra a carne e sangue. Se tu não lutar contra o diabo, tu vai lutar contra o teu irmão. Não tem nada a ver contigo. Não tem nada a ver. Aprenda a lutar. Aprenda a lutar. Nós vivemos numa era que as pessoas, de menor ao maior, do mais novo ao mais velho, estão abaladas emocionalmente. O meu psicológico está abalado. Ou estou abalado, estressado. Tá? Você não precisa ficar sempre dependendo de enfermeiros emocionais. Isso tem o seu lugar. Mas não transforma isso em estilo de vida, em costume. Isso é uma enfermeira ou um enfermeiro emocional. Canalize a energia que você tem por Deus. Utilize a capacidade que Deus te deu. Combata contra a depressão, contra a angústia, contra complexo inferior. Confie duramente como se estivesse lutando contra o câncer. Tu vai parar de chorar pelos campos. Virá um coitadinho, tadinho de mim. Erga a águia, levante voo. Maior aquele que está em ti. Ninguém me entende, ninguém me compreende. É aí que o diabo te visita. E tu não pode ir com ele, não. Tu está lutando contra pessoas, não vai funcionar nunca. Canalize isso, eu posso em nome de Jesus. Ele disse que eu posso. É a palavra que diz, é minha herança. Viu? Se você ficar toda a vida num nível emocional, você não vai desfrutar. O tempo passa, fica deprimido, a idade passa, vai ficando velho, vai ficando doente, não desfrutou, não teve satisfação, viveu uma vida de amargura, fé de amargura no coração, na alma, não desfrutou nada. Por quê? Lutou contra a carne e sangue. Lutou com o esticadeiro. É tu que é o culpado. É tu que é o culpado. Não soube viver com tudo que tinha ao seu redor. Nós vamos ficar de pé para a nossa mensagem também, né? Outro dia, quem sabe, a gente pode prosseguir. O tempo já está quase rodando. Mateus capítulo 24, uma breve palavra. E esse Evangelho do Reino,
será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Acrescenta, Pai Celestial, a tua bênção divina, a leitura de tua santa palavra. No santo nome de Jesus te pedimos. Amém. Podes assentar. O Evangelho do Reino é mais do que uma mensagem. É mais do que algum movimento que possa ter havido na face da terra. Paulo define o Evangelho do Reino como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É salvação. A palavra salvação é uma palavra inclusiva. É salvação para a alma, para o corpo e para o espírito. Tá? É uma palavra inclusiva. Paulo define também o Evangelho como demonstração de poder e do Espírito Santo de Deus. Um poder que estabelecerá o reino de Deus na terra. Olhem a grandeza do Evangelho do Reino. É diferente do Evangelho denominacional, do Evangelho romano, papal, vamos assim dizer. O que muitos dizem ser Evangelho, nós vamos encontrar uma mistura de religiosidade, uma mistura de Babilônia, uma mistura de nicolaísmo, de balanismo e de jezabelismo. É essa mistura que permeia na cristandade apóstata nesta era final que estamos vivendo. Nós precisamos, igreja, todos nós. É comum dizermos assim: eu fiz o melhor que pude. Olha, nós vamos fazer o melhor que pudermos. Existe isto aí. Fazer o melhor que pudermos. Quando Saul foi ordenado por Samuel a matar o rei Agag, os amalequitas e todos os animais, ele foi. Ó, eu fiz o melhor que pude cumprir com o mandato do Senhor, Samuel. Não. Fazer o que é melhor ao nosso alcance é fazer a vontade de Deus. Não era fazer algo parcial. Era para matar Agag, tudo que tivesse no império, no reinado de Agag, dos amalequitas. Mas ele achou que fez a vontade do Senhor. Ele não cumpriu com a vontade revelada do Senhor. Hoje é ordenado na palavra acabarmos com os nicolaítas. É o que o profeta nos trouxe. É o que Jesus disse. Eu odeio as obras dos nicolaítas. Jesus falou que odiava. Como vocês aborrecem, eu também odeio as obras dos nicolaítas. Que não foram completamente mortos através das eras. Esses espíritos, essa serpente veio rastejando e veio até o final da era. Esses cavalos hoje misturaram suas cores. Vivemos numa era de mistura religiosa, misturas espirituais. E hoje estão todas amontoadas aí. As pessoas não sabem mais que rumo tomar. As pessoas estão confusas.
mesmo grupos da mensagem, estão confusos. Se possível fora, enganaria os próprios escolhidos. E é para acabar com a vinha verdadeira. Esses espíritos se unem para acabar com a noiva de Jesus Cristo. Espíritos serpenteando dentro da igreja os grupos da mensagem, que hoje, infelizmente, se tornaram iguais ou piores que denominações. O que esses espíritos, como o nicolaísmo, balanismo, jezabelismo, como um todo opera? Nicolaísmo, vocês sabem que quer dizer conquistar os leigos. Amarram a congregação, ou seja, aquele pastor, aquele líder, eu vou querer uma igreja ao meu gosto, não ao gosto da palavra, é o meu gosto. Pastores se tornando chefes da congregação, ditam regras que eles mesmos criam, invalidando a mensagem da hora, as escrituras sagradas. Amaram a congregação para fazerem seguidoras de si mesmo. Deus odeia nicolaísmo na igreja. Deus odeia pastores chefões na igreja. O líder da igreja ainda é o Espírito Santo. Ele coloca assim apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. O espírito nicolaíta usurpa o senhorio de Cristo. Ele destitui Cristo como Senhor da igreja. Se tornam líderes e atrai atenção para si mesmos por meio de lideranças dominantes. Dominam a congregação com suas teologias, seus ensinos, suas interpretações. E a congregação não tem força para sair. Mas os eleitos levantam voo. As águias de Deus saem dali. Gostam de títulos, gostam de fama e são avarentos. Essa é a realidade do espírito nicolaíta. Saul poupou Amaleque. Samuel tomou a espada e matou Agag. Matou este rei amalequita. Temos então que tomar a palavra, que é a espada do Espírito, e acabar com esse espírito nicolaíta. Confrontar com esse espírito nicolaíta. É uma doutrina, é uma obra que Jesus Cristo odeia. Porque tira Jesus e coloca o homem com títulos: papa, bispo, cardeal, sacerdote, pastor, mestre, apóstolo. Tira Jesus de si por meio de uma falsa liderança. Conquista o povo por meio dessas lideranças dominantes. Causam dano sérios à vinha de Jesus Cristo. Tá? Deve ser destituído esse espírito no meio do povo de Deus. Esses espíritos, quando entram, tornam-se iguais ou semelhantes à denominação. A igreja de Cristo sempre foi ameaçada através das 7 eras.
e hoje não ficou por menos, tá? Ele luta para acabar com a noiva eleita. Ele sabe que não pode, mas ele confunde. Ele sabe que não pode acabar com a igreja de Cristo. Então ele usa artimanhas de Mateus 24, 24. Coloca uma roupagem semelhante, para que, se possível for, engana os eleitos, para enganar. Ele parou de usar a espada de ordenar: mata, dá para o leão comer, bota lá na fogueira, acaba com eles. Não, vamos botar uma roupa semelhante, vamos procurar ter uma linguagem semelhante. Eles vêm. Moisés veio primeiro. Os falsos profetas começaram a aparecer depois. Os falsos ensinos vêm depois que uma verdade é revelada. E ninguém pode tirar ou acrescentar. Cristo vela tanto por sua igreja. E sempre quando essa avalanche de destruição vem, independente de qual for a natureza, o Espírito Santo arvora a sua bandeira contra ele. E toda ferramenta do diabo, ou toda ferramenta que se levantar contra ela, não vai prosperar. Cristo então peleja com a espada da sua boca. E essa espada é o quê? A palavra, né? Cristo usou a palavra contra Satanás nas investidas dele em Mateus 4 e Lucas 4. Está escrito. A igreja noiva não vai usar argumento contra o diabo, nem interpretação. Tem que usar o que está escrito. Mas o que está escrito revelado, o que está escrito para a hora que se está vivendo. Você não vai vencer com as armas de Martinho Lutero, de Wesley, pentecostais, restauração dos dons. Isso faz parte. É com a palavra revelada. Esse está escrito. É com a luz do entardecer. Graças a Deus que as portas do inferno não vão prevalecer. Amém? Amém. Mombrana disse que para superar o espírito do anticristo, só o Espírito Santo. Mente inteligente, não. Bons argumentos, não. Somente pelo Espírito Santo pode o espírito do anticristo ser superado. Por isso hoje estamos vendo tragédias e mais tragédias, porque esse espírito se manifestou nesta era que, se possível fora, enganaria o Deus escolhido. As duas vinhas estão entrelaçadas. Irmão, ele citou o parágrafo tal. Irmão, ele citou o que o irmão Brana disse. É o Espírito por detrás do que ele está dizendo. É o espírito de engano. Mesmo citando partes da Bíblia, partes das literaturas, viu? Certas interpretações que não tem nada a ver com revelação divina. O espírito do anticristo encontrou um vasto espaço nesta era.
o Império Romano Papal, o espírito, no ofício de anticristo, tem enganado milhões e milhões no planeta Terra. Ao se tornar a besta, ele será adorado por todos que habitam na face da terra. Todos os continentes. Nos últimos dias, o intento de Satanás, seu alvo objetivo, será atingido. Eleitos não se curvam para a Babilônia. Prefere ser tocado na fornalha. Eleitos não se curvam com nenhuma doutrina de Roma, nenhum sistema, nada. Ficamos com assim diz o Senhor. O que eles dizem ser uma obra de Deus, Concílio Mundial de Igrejas, é um dos últimos eventos de Satanás. O palco já está montado, irmãos. A palavra ecumenismo, daqui para frente vocês vão ouvir frequentemente em jornais, internet, televisão e por aí afora. A imagem da besta está sendo erigida, que será um concílio. Igrejas nominais, igrejas evangélicas, protestantes, uma imagem sendo levantada à semelhança da besta. Olha, se tem uma besta, tem que ter uma imagem da besta. Você vê que uma imagem é semelhança, é uma cópia. Esse espírito vem, se possível, fora para enganar. Eles dizem que é um movimento de Deus, diz o irmão Branham, é um movimento do diabo. Pessoas sinceras, irmão, serão levadas para o matador. O joio está sendo juntado em feixes para o grande dia da matança que está se aproximando. Que Deus tenha misericórdia de todos. Deus nos guarde. Chamam que é dos demônios, dizendo que é de Deus. E chamam a obra de Deus aqui, que é do diabo. Deus enviou seu profeta, coluna de fogo, revelação das eras, revelação dos seus, sinais e maravilhas, palavra falada, discernimento de espíritos. Aí vem os religiosos. Isso é do diabo. É do diabo. Blasfemam contra o Espírito Santo. Mombrando disse, um pregador batista ridicularizou daquela foto do anjo do Senhor, aquela coluna de fogo. O Mombrando disse, para isso aí não tem mais perdão. Não ridicularize das pessoas que estão sob o domínio do Espírito Santo, na manifestação do Espírito. Se você ridicularizar, você blasfemará. Você não vai entender o mover do Espírito, a operação do Espírito, a manifestação do Espírito. Que geração corrompida! Empurraram Jesus para fora das portas. Pior coisa que a igreja fez nessa época. Já vou encerrar, irmãos. E por onde, ou qualquer direção que tu volta o teu olhar, você pode ver o cumprimento da palavra de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, tá? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meu irmão Branda disse, Deus nos chama para uma total separação da incredulidade. A própria palavra igreja quer dizer os chamados para fora. Sai dela, povo meu. Deus está chamando para fora. Esta promessa diz respeito a vós
aos vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Os chamados. Igreja, irmãos, onde estamos parados? Que hora é nos relógios proféticos de Deus? Observe. Como os ponteiros estão sendo acelerados, os dias estão abreviados em todo sentido. Talvez você for fazer uma visita a algum lugar, conversou com alguém, ou alguma coisa, aí você vai pensar, quantos dias? Não, faz uma semana, não, faz um mês já. Dias abreviados, mudanças rápidas têm acontecido constantemente. Tá? O profeta diz assim: ó igreja, receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. É disso que a igreja precisa. Para ser curada da amnésia, para ser curada desta anemia espiritual. Estamos agradecidos a Deus, porque Ele enviou a nós a coluna de fogo, enviou o seu mensageiro, um chamado do alto, que não deixa de ser a voz de Cristo. A voz de Cristo é a palavra. Aquela voz que chamou Lázaro também te chamou. É uma voz de conversão. Volta, ouça, venha. É a voz de Cristo. Como resistir a esta voz? Onde estamos? Você viu que nós não estamos preocupados, irmãos? Não existe mais preocupação espiritual. Na maioria das outras coisas existe, mas preocupação espiritual com as coisas do reino. Vamos ficar assim na fronteira, só olhando para a terra, só olhando de longe. Quando aquela herança é nossa, o Espírito Santo diz: vem. Quem deseja, quem ouve, vem. Quantas e quantas vezes o chamado do Espírito é passado por alto? Quantas e quantas vezes fizemos-nos de surdos para não ouvir a voz do Espírito Santo? Claro, Ele já te chamou para a palavra, mas Ele tem um chamado particular. Ele tem um chamado de intimidade contigo. Ele tem um chamado de relacionamento contigo. Não é tu querer se apossar dele, é Ele querer se apossar de ti, porque é Ele que chama. Quantas vezes nos chama a oração? Domingo, passamos o grau. Não, vou citar um hino. O Espírito chama para te orar. Não, vou citar um hino. Não, eu vou cantar. Ele te chama para adoração. Ele te chama para as portas do aposento fechado. Aleluia. Ele te chama para orar para o teu filho e filha que está lá trabalhando. Ele te chama para intercessão. Ele te chama para orar pela igreja. Deus não falou comigo, irmão. Não precisa nem ter visão e sono, irmão. Tendo uma sensibilidade espiritual, esse radar no teu interior, essa campainha dentro de ti. Oh, é um chamado dele. O profeta disse: verdadeiramente vocês são sementes de Deus. Vocês amarão a palavra mais do que o próprio Espírito, a tua própria vida.